Vou colocá-lo em módulo full. A vitória na fé. 13ª lição já, de 17, né? Olha ali. O alvo da nossa lição hoje é identificar ou certificar-se de que cada vida cristã é constante, para nós é um constante desafio. Ou seja, a partir do momento que recebemos a Cristo como o Senhor das nossas vidas, não quer, bom, terminou tudo, já sou salvo, vou dormir e esperar a morte chegar, né? Tem aquela música, esperando a morte chegar. Não é assim o cristão. A nossa caminhada, ela começa quando recebemos a Cristo como o Senhor das nossas vidas. E por que o constante desafio? Porque todos os dias nos aparecem coisas novas a enfrentar e a aprender, a andar com Cristo, as dificuldades. Isso nos leva, vai nos aperfeiçoando, para que cada dia mais a gente se pareça com o nosso Senhor. Então, o outro alvo é motivar-nos a ser vencedor nessa vida. E não ralhar, tudo dá errado, nada acontece de bom na minha vida. Não, nós temos que olhar para Cristo sempre, sabendo que Ele é o autor da nossa salvação, Ele é o motivo de vivermos, e Ele foi vencedor, Ele venceu a morte na cruz. E se a gente olhar para Cristo, nós podemos também ser vencedores. Então, o alvo da lição é motivar a sermos vencedores. E depois, exercitar-nos espiritualmente. Olha o que ele fala. Deixa eu tirar aqui. Ó, agir, saber, sentir e agir, exercitar-se espiritualmente para ser vitorioso na vida cristã. Ou seja, a vida cristã não é algo apático, que a gente para simplesmente. Deixa eu ver se tem alguém. Então, esse é o alvo principal da nossa lição de hoje. Vamos um pouquinho adiante. Vou mostrar para vocês. Curiosidades sobre o atletismo. Tem tudo a ver com nossa lição de hoje de fé, de trabalho. Olha que interessante essas curiosidades que você vê no atletismo. Primeiro, à esquerda lá, a gente vê o tímido Gustavo Aragão. Finalmente, o nosso atleta atrasado. Você vê atleta atrasado? Cadê o nosso atleta entrando aí? Deixa eu ver se ele... Marcão? Não chegou ainda. A gente está na categoria Master, pastor, por isso que a gente não chega em primeiro mais. Tá vendo? Ô, Marcão, fui falar de você que o atleta não perde a hora, justo hoje. Pisou na bola, hein, mano? Pisou, ele está quieto lá, mas essa figura interessante. Marcão, já tá vivo? Já não? Ainda não. Então, mostra um time de... Eu não sei como aquele patinho no gelo lá, que é muito engraçado nas Olimpíadas. E o nosso país não é de gelo, então é complicado até para os nossos atletas treinarem. E no meio, todo atleta corre para ganhar o quê? Medalha, né? Medalha, medalha, medalha. Lembra do desenho? Muito, gostava É o muito Buckley. disso. Buckley. Medalha, medalha, medalha. Então, todos os atletas correm para uma medalha. E mostra uma outra curiosidade. Alô? Bom dia. Bom dia, gente. Eu falei, justo hoje estavam falando do atleta, que o atleta não perde a hora. Está atrasado aí. Não, Nosso atleta está atrasado. Como é que vai ganhar medalha o atleta? Perdeu a medalha. Ó, Perdeu a medalha. É isso aí. E uma outra curiosidade do atletismo, olha lá uma Olimpíada de 1800, não sei o quê, ao tiro ao alvo, como era engraçado. A turma ainda disputava de terno e gravata, tá, chapeuzinho. E uma outra figura embaixo, não sei se vocês estão olhando essa figura embaixo, que mostra... Quem conhece esse atleta aí, não? É o Vanderlei Cordeiro, né? Alguém lembra dele, não? É o mesmo ali da esquerda, ali da direita de você. É o Vanderlei Cordeiro.
Vanderlei Cordeiro. O que aconteceu com ele aí nessa Olimpíada? Olha que interessante. Aí eu falar eu também não vou falar aqui. Fala isso, mano. Olha que interessante, né? a história. Mas só... Ele foi atrapalhado, né, por um padre lá, acho que da... maluco, Irlandês, né? Irlandês. Mas o interessante desse fato que mostra aí, de curiosidade do atletismo, que ele mesmo, sendo seguro por esse cara, ele não protestou, não saiu xingando, tanto é que depois ele ganhou uma medalha mais famosa do atletismo, que é a medalha Pierre de Coubertin, que só 6 atletas do mundo ganhou essa medalha até hoje, que é o alto grau olímpico. Muito embora ele não tenha ganho a corrida, ele ganhou uma medalha mais famosa do que todos os olímpicos que ganharam. Ele estava em primeiro lugar na maratona. Ele ia ganhar a maratona. E aí ele foi barrado, chegou em terceiro, na verdade, né? Ele pegou bronze. Mas o que me faz lembrar dessa cena é a questão da serenidade dele. Hoje a gente vê alguns jogadores de futebol, né, que se dizem crentes e quer sair no tapa rapidamente. Veja o exemplo de Neymar. É complicado isso. Atleta, que se diz atleta cristão, e sai xingando o juiz, né? Tatiana lembrou do Cássio, né, que até teve na nossa igreja outro dia. Então, veja, a postura do cristão, ela tem que ser em qualquer lugar, em todo momento. Ela não pode, a gente tem que ter cada dia mais o exemplo de Cristo em nossas vidas, porque senão, imagina nessa cena aí, o cara ia sair num tapa com esse padre que segurou ele aí, e discutir, bater, xingar. No entanto, não, ele se resignou, tá bom, não ganhou, ainda saiu correndo depois, não chegou em primeiro, né? Mas ganhou essa medalha fantástica depois. Mas a questão é a postura que nós temos de corredor, né? Um pouco mais ainda sobre curiosidade do atletismo, mostro mais uma foto aí para vocês dos atletas. Olha aí, a preparação. E aí temos, então, algumas curiosidades que a gente vai entrar na nossa questão de fé, amor e guardar a palavra de Deus. Primeiro, a necessidade de exercícios. Já viu o atleta não se exercitar no mínimo 1 hora antes? Imagina esses atletas aí de corrida de 10 segundos, corrida de 100 metros. Alimentação adequada, roupas e calçados próprios. A gente viu lá o tiro ao alvo, o pessoal de terno, imagina a gravata voar na frente da arma e o cara dá um tiro na gravata dele. Imagina. Então, roupas e calçados próprios, treinamentos regulares e contínuos, ausência de vícios. Não se vê um atleta, bebendo numa esquina, num bar, ou caído de tanta bebida. Não. Persistência. Eu vejo o Vanderlei Cardoso, mesmo seguro por aquele padre maluco, ele continuou correndo depois, não desistiu, não ficou choramingando, sentado no chão. Dedicação, você tem que se dedicar naquilo que você faz. E, por último, disciplina. Aproveitando que o Marcão entrou, Marcão, o que você pode comentar para a gente em questão de atletismo, esses 8 pontos que a gente colocou aí nessa lição, que a gente vai ver cada coisa relacionada à nossa fé. Pode dizer alguma coisa, se é isso mesmo? Faltou alguma coisa? Em termos de atleta, né, considerando como atleta, são todos esses pontos aí. Até a Tati depois ela reforça, mas eu acredito que seja todos esses pontos aí. Mas para a gente, como cristão e atleta cristão, vamos dizer assim, né, a gente
trabalha com o Ministério do Esporte, Isso. tem algo a mais aí. E um ponto a mais aí que é a carregar o nome de Jesus, né? A palavra de Deus e o que está aí, exercitar, né? A fé, exercitar o que nós acreditamos. Então, mas no mais aí como atleta, realmente é tudo isso. Mas tudo isso aí para a gente como cristão ainda é pouco, né? Se a gente não tiver uma postura como cristão dentro do esporte. Verdade. Mas a Tati quer fazer algum comentário, Tati, antes que a gente comece um pouco mais à frente? O que você Eu vou poderia falar um acrescentar? pouquinho de... Eu corro, né? E esse ano não teve nenhuma corrida por conta do Covid, mas eu fico pensando assim, a questão da dedicação, né? Esse ponto da dedicação. A ausência de vícios hoje no mundo esportivo é uma necessidade, mas ela não existe, né? Porque muitos dos nossos atletas aí, é só ver o LeBron James, né? E esses outros aí que ganharam lá agora recentemente se embebedando, inclusive, né? Então, mas a questão da persistência e dedicação, né? A primeira vez que eu corri 5 quilômetros, a gente tem no percurso muita vontade de parar, porque começa a doer a perna, começa, né, a dar cãibra, né? Mas se a gente não tiver um foco, acho que é um pouco do que o Marco falou, né? Que o foco nosso como cristão é prosseguir a carreira que Deus nos deu, né? No foco, no meu caso, era terminar aquela corrida, e eu fico pensando, porque quando eu corri a primeira vez, eu passei o portal de chegada, falei, nossa, vai ser assim no céu, né? Quando a gente passar o portão celestial e receber a medalha, né? Tinha um monte de gente esperando a gente para entregar a medalha. Eu acho que quando a gente terminar a carreira, né? Essa corrida na vida, vai Lembra que ser Paulo fala forma. também da carreira, né? Correu. Sim, então a persistência e a dedicação, né? E acho que isso para nós cristãos é muito importante. Veja que eu queria falar alguma coisa. Posso? Fala, Fala, Júlio. Joilson. A Tati me conhece bem, que ela já tinha feito escola dominical com ela, né? E ela sabe que eu sou bem grandão, bem gordão, né? E quando eu cheguei na igreja, foi em 2017, final de 2017, eu ainda não era batizado ainda. Sei. E eu falei que eu queria batizar, né? E quem dando, acho que o curso de novos membros era o Roberto Morales. Sei. E ele que me batizou, né? E eu estava morrendo de medo no dia do batismo, porque eu sentia muitas dores no corpo. Não sei, estava com falta de vitaminas, vitamina D. E eu pensei no dia, na hora do batismo, que tiver que jogar na piscina, cair, eu falei, eu vou cair, afundar, ainda vou carregar ele junto comigo, né? Então, foi assim, uma época bastante de oração, pedindo a Deus para dar tudo certo na hora, né? Inclusive, na hora que eu entrei na piscina, assim, a igreja inteira fizeram aquele sabe? Quando viram, né? Eu não imaginei, minha família toda lá para assistir, né? Eu sei que, acho que estava uns 5 ou 6 no dia, e eu fui o último, me deixaram por último, né? Acho que já por causa disso, né? E tava todo mundo ali dentro, ali perto da piscina, o pessoal que trabalha ali atrás, estava todo mundo olhando, né? E eu tinha orado muito, pedindo para que desse tudo certo, né? Para não, eu queria afundar uma vez só e voltar, né? Mas aí deu tudo certo, e aí então acho que entra esse negócio da fé, né? Da gente se pegar com Deus, né? Esse paralelo que a gente está mostrando, essas curiosidades do atletismo, tem tudo a ver com a nossa marcha, a nossa vida cristã, que também é uma corrida de fé. E esses 8 pontos, eles são bem colocados pelo autor da lição,
Porque se a gente olhar para a nossa vida agora cristã, a necessidade de exercício, ou seja, diariamente a gente tem que se exercitar na palavra de Deus, alimentação adequada, ou seja, buscar a palavra de Deus como alimento espiritual para as nossas almas, roupas e calçados próprios, ou seja, lembra que Paulo fala da couraça, da justiça, da fé, da palavra, treinamentos regulares e contínuos, isso que nós estamos fazendo, não deixa de ser um treinamento contínuo de conhecer a palavra de Deus e como praticar no nosso dia a dia. Ausência de vício, não precisa nem comentar, né? Porque algumas coisas que Paulo fala, não é bom nem mencionar entre os cristãos. Mas, claro, que se a gente tem algum vício, tem que buscar em Deus para se libertar. Algumas pessoas acham mais difícil ou menos difícil, mas se você se entregar ao Senhor realmente e buscar nele, ele vai limpar isso. Ser persistente, que a Tati disse, a persistência em buscar conhecer cada vez mais a Deus, amar o próximo, tem que ser um ato contínuo na nossa vida. E, às vezes a gente vê muitos cristãos parados na igreja que não fazem nada, nem está aí, porque, não, eu já sou salvo, para mim bastou isso, ser salvo. Ou seja, não tem dedicação nenhuma na obra do Senhor, de fazer alguma coisa, de levantar alguma ajuda na igreja, ou seja, agora que temos convenção missionária, eu lembro de quantas convenções desde o início, a Tati acho que lembra-se disso, quando a gente preparava ali no Duque de Caxias, né? Duque de Caxias, aqui também tivemos acho que uma ou duas aqui no Celso Daniel. Lembra que a gente ia lá, limpar, varrer, a gente fazia de tudo. Dormia lá, né? É verdade, dormia lá. Cansei de dormir. Tá vendo? Dedicação, ou seja, a gente tem que fazer algo. Não que se eu não fizer algo para Deus, ele está... Agora, eu não consigo entender algumas pessoas cristãs que falam, não, isso eu não sei, não consigo, não posso, mas também não se dedica, não se propõe a procurar fazer alguma coisa. E disciplina, ou seja, isso que nós fazemos dominicalmente, de buscar conhecer a palavra de Deus, de participar junto, isso mostra-nos uma disciplina. Então, esse é o atleta cristão. Ou seja, todos esses pontos do atletismo que a gente discutiu um pouco aí, a nossa vida também é assim. Se nós não tivermos uma disciplina na nossa vida espiritual, a gente acaba ficando um atleta perdidaço, né? Parado. Eu vi agora, outro dia, eu vi o Adriano, vocês lembram do Adriano, aquele jogador do Flamengo? Ele também é grandão, né? 1,90 m. E hoje, paradaço, não quer mais nada, só quer fazer festa, comer, beber. Cadê a disciplina? Nenhuma, né? Então, a vida cristã nossa, a gente não pode ficar parado, a gente tem que se movimentar como atleta de Cristo que somos e andar no nosso dia a dia. Mas voltando lá, o primeiro versículo do nosso texto de hoje é muito interessante. Esse primeiro versículo dá pano para manga para todo o estudo nosso. Ele fala, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, lembre-se de novo, muita gente acreditava em Jesus, sabia que ele era bom, que ele era realmente vindo de Deus, mas não como o Messias, como o Cristo que devia realmente morrer por nós. Os judeus não aceitam ele como o Cristo, aceitam ele como Jesus, um enviado, mas um profeta, não como o Cristo Salvador. Mas todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que é o que nós acreditamos, então crer pela fé, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O que a gente entende disso? Olha, muitos vão falar, não entendo o que o João quis dizer aí. Todo aquele que ama ao que o gerou, todo que ama a Deus, também ama o que dele é nascido, ou gerado. Não sei como é que está na tradução das Bíblias de vocês. E alguns acham que esse texto João está falando de Jesus.
Pergunto para vocês. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido, ou é gerado. De quem João está falando aí? De Jesus Cristo, que Deus o gerou? O que vocês pensam disso? Carol, já que eu estou vendo você ali, ó, o que você acha? Então, pastor, De quem João está falando aí? Eu me perdi um pouco no versículo, mas eu entendo que todo aquele que crê em que Jesus é o Cristo nosso, você crê que Jesus é o Cristo, tá certo? É nascido de Deus. Então, por isso que nós falamos, nós fomos gerados novamente. Sim. Lembra que Jesus falou, queiram nascer de novo? Nós nascemos agora da água e do Espírito. Então, somos filhos de Deus. Por isso que nós dissemos que somos filhos. Tá? Até aí está tudo bem? Tá. Sim. E todo aquele que ama ao que o gerou, que foi Deus, todo aquele que ama a Deus, tá certo? Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Que é a criação dele, no caso, as outras pessoas. Ah, perfeitamente. Pergunto isso nesse versículo porque há uma dicotomia aí do versículo e fala, está falando de Jesus. Ama o que dele é nascido ou o que dele é gerado. Claro que a gente sabe que Cristo, Jesus, foi gerado pela obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Agora, Cristo foi gerado? Pergunto à classe toda. Cristo foi gerado por Deus? Quem quer responder? Deixa eu perguntar aí. Esse é um assunto interessante, gente. Porque muita gente acha... Ele é Deus, né? Foi gerado Edu, por Deus. Você acha que Cristo foi gerado por Deus? Então, existe uma diferença entre gerado e criado. Cristo foi criado por Deus? Então, eu pergunto diferente para você. Cristo foi criado por Deus? Gerado é que sai dentro de si, é da própria essência de Deus. Gerado é que não é diferente de criado. Criado é uma coisa que não existe e é criado. Agora, gerado de Deus é da própria essência de Deus, da própria essência do Pai. Então, quando a Bíblia fala em gerado, é nesse sentido. É do próprio Pai. Você não vai responder a pergunta direta. Está parecendo político. Cristo foi gerado por Deus ou não? Isso é importante a gente saber. O que você acha? Cristo foi gerado por Deus? Américo, o que você acha? O Américo está aí, Américo. Está aí, o Becão está ali, ó. Valeu, Américo. Bom dia, paz. Paz. Então, sim, né? Foi gerado por Deus. Ele é Deus, né? Ele é parte de Deus, assim. A gente não consegue explicar muito bem a Trindade, né? Porque mas não tá você acha que Cristo foi gerado por Deus? Isso foi gerado por Deus. É para gente todos aqueles que creem em Cristo também se torna geração de Deus, da família de Deus, né? Tá. Deixa eu ver para que. Kelly, você concorda com o Américo? Que Cristo foi gerado por Deus? Eu acho que é uma geração... É difícil explicar, como ele falou disso lá, mas eu acho que foi tudo junto, uma coisa só. Eu acho que não foi gerado à parte. Eu acho que ele é Deus e que a Trindade veio junta. Não sei explicar direito, mas eu acho que não foi gerado. Eu acho que é Deus, né? Quem mais? Quem eu não perguntei ainda? Edu já falou. Bacão, Cristo foi gerado por Deus? Não, eu acho que não. Cristo é Deus. Ele pode ter sido gerado pela mulher, Maria, mas ele não foi gerado por Deus porque ele é Deus, assim como o Espírito Santo também é Deus. E a gente para aqui na Trindade, senão a gente vai...
Por isso que esse versículo eu falei, ele até hoje ele traz confusão. O pessoal que passa batido, foi gerado. Não, definitivamente não. Cristo não foi gerado por Deus. Cristo é pré-existente como Deus, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra que quando João escreve no evangelho dele, no princípio, era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Cristo não foi gerado, gente. Cristo pré-existiu sempre com Deus. Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele sempre foi, ele sempre é e sempre será. Ele não foi gerado. Isso é importante a gente saber como cristão. Podemos ter dúvida? Claro que sim. Mas é importante você ter essa certeza. Cristo não foi gerado. Você fala, quando ele se tornou homem e veio ao mundo, aí sim, por obra do Espírito Santo, ele foi gerado no ventre de Maria, sua mãe. Mas Cristo sempre existiu como Deus sempre existiu. Não tem início, meio e fim. Cristo porque ele é Deus. Lembra quando eles estavam fazendo o homem e a mulher, o mundo? Façamos o homem e a mulher. Quem estava lá? Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, eles sempre existiram. Nenhum texto na Bíblia fala que Deus criou o seu Filho Jesus Cristo. Então, ele virou Deus. Não. Deus é pré-existente. Sempre existiu. Isso é importante você ter essa certeza. A Bíblia fala disso, que ele sempre foi, e sempre será, e ele é. Então, ele não foi gerado por Deus, não, tá? Aí ele foi enviado para o meio de nós, seria isso? Sim. Aí, quando ele foi enviado à Terra para ser um homem e morrer por nós, aí ele foi gerado por obra do Espírito Santo como homem. Olha, ele continuou sendo, olha que interessante. Quando ele assumiu a forma de homem, ele deixou de ser Deus? Carol, o que você acha? Ou ele continuou sendo Deus? Deus homem? Que ele continua sendo Deus. Quando ele veio como homem, ele era 100% Deus e 100% homem. Olha, que fantástica a resposta. Cristo, quando foi gerado por obra do Espírito Santo e se tornou homem, ele continuou sendo 100% Deus e 100% homem. Então, Cristo sempre existiu, gente. Então, passamos desse primeiro ponto. Mas, Deixa eu só fazer um comentário, pastor. Fala, Tati. Legal. Na minha Bíblia comentada da King James, tem uma explicação interessante para esse texto. Ele fala assim que quando João escreveu essa parte, nesse versículo 1, ele diz que João vivia numa sociedade patriarcal. Então, nesse sentido, a família era a ilustração mais adequada para mostrar que quem amar a Deus, amará naturalmente o filho primogênito. Então, quem ama o pai, vai amar o filho, né? E todos os seus irmãos mais novos. E aí ele pega lá o texto de João 2, 22, que ele fala... Você não está se mostrando aí. Aparece para gente. É porque eu tirei. Espera só. Gostoso ver quem está falando. Aí. Tá ali. Aí voltei. Então aí ele fala que quem ama ao pai, naturalmente amará o filho e todos os seus irmãos mais novos. Então esses irmãos mais novos, como a gente está falando de fé, são esses irmãos da fé. Que somos nós. Né? Então esse texto está mais falando do amor ao próximo ou daqueles que são nascidos de Deus também, do que esse assunto todo aí que a gente falou, né? A fé em Cristo, assim como a expressão sincera, prática e contínua do amor fraternal, é sinal de que nascemos de novo. Então, falando quando ele fala, né, de igual modo ama todo aquele que dele foi gerado, esses que foram gerados pela fé em Jesus, que é quem? Somos nós. Somos nós. Eu, você, então, ele não está falando de Cristo aí nesse texto. Exato, isso mesmo. Porque algumas pessoas confundem, por isso que eu fiz questão de perguntar para vocês que Cristo não foi gerado. Isso sempre existiu com Deus, ele era Deus. E quando ele veio ao mundo, que se tornou homem, por obra do Espírito Santo, ele perdeu a deidade dele? Não.
Ele continuou sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, como disse a Carol. Mas vamos um pouquinho para frente, deixa eu ver se eu volto. Não, ainda dá para a gente falar um pouco do que a gente está falando da corrida da fé, né? O exercício da corrida. A fé em Jesus Cristo é a importância máxima, porque sem a fé em Jesus Cristo nós não teríamos sido salvos. Fomos salvos pela fé em quem? Em Cristo. Agora, a fé não é um pensamento positivo. Eu tenho fé, então... Né? Não, fé é algo muito maior do que um pensamento positivo. A nossa fé, que ele fala que vence o mundo luta contra Deus, tá certo? A fé salvadora que Paulo escreve em Efésios 2, 8, 9, a fé é confiança, a fé é dom de Deus, a fé é descansar no amor de Deus, a fé é descansar no poder que Cristo tem. Não seremos condenados com o mundo. Tudo isso, a fé em Cristo nos levou a ter essa confiança nele. E lembra que Cristo diz que eu venci o mundo. Então, como é que eu posso crer que eu posso ser vencedor? Porque se ele falou que eu venci o mundo e se a gente andasse com ele, também seríamos vencedores. Não falou, só eu venci, vocês serão perdedores. Não. O que ele quis dizer naquilo que ele venceu o mundo, e que se a gente andasse com ele continuamente, o conhecesse mais, o amássemos, nós também venceremos o mundo. Essa é a certeza que João está dando para nós. E a questão da fé é um exercício contínuo da nossa vida. Como é que eu quero que eu aumente a minha fé, mas se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não participo do amor aos meus irmãos diariamente, como é que eu quero ter fé? A fé não é algo mágico que eu tenho, passo a ter. Não, é um exercício. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu confio nele. Não é assim com os nossos amigos? Você conhece um amigo, um dia alguém te apresentou alguém, você gostou dele, desse amigo. Agora, se você não andar com ele, não conhecê-lo melhor, saber tudo desse amigo, quem ele é, como é que a sua vida progressa, quem são os seus familiares, como é que você vai se tornar um amigo verdadeiro dele? Vai ser um colega. Amigo é aquele que você confia. Você se entrega totalmente em confiança a ele, naquilo que ele faz. Então, se nós dissermos que temos fé em Jesus Cristo que nos salvou, e eu não ando com ele, não o amo, não medito na sua palavra, como é que eu posso aumentar a minha fé? Cada vez me entregar mais. E assim é com Cristo, gente. E os nossos amigos é assim, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer estar perto dele, mais a gente quer partilhar das nossas coisas com ele. Quando você sai viajar, você compra alguma coisa. Isso aqui é para minha amiga, isso aqui é para o meu amigo. Lembra? A gente não faz isso? Você não traz presente para todo mundo. Não, mas tem alguns amigos em especiais, você fala, que esse aqui... Agora, Cristo, gente, é o nosso, a gente diz pelo menos, né? Que é o nosso melhor o quê? Amigo. E aí? Pergunto para vocês, nós temos demonstrado esse carinho, esse amor por ele, de andar com ele pela fé? Então, a fé nós temos que exercitar. Como a gente viu lá o atleta, e o Marcão falou que se não exercitar tudo aqueles 8 pontos que a gente colocou ali, que são básicos da nossa vida cristã, não tem como aumentar a fé. Então, são crentes que vivem assim com medo até de morrer. Tem crente que já viu falar crente com medo de morrer? Ai, credo, não quero morrer, não. Como assim? O que pode acontecer se... mas pode acontecer se a gente morrer, vamos estar com o Senhor. Por quê? Porque a fé é tão pequenininha que fala, puxa, será que eu sou salvo realmente? Será que... Ficam serás, né? Ficam as dúvidas. E Satanás, que é o nosso inimigo, ele é craque nisso, em colocar dúvidas nas nossas mentes. Será que... Não, nós temos que ter certeza absoluta que somos dele, porque nascemos de novo, porque fomos gerados novamente. E a palavra diz que agora somos da família de Deus, filhos
co-herdeiros com Cristo. Como é que eu posso achar que Deus me escolheu, me salvou, me comprou no sangue precioso de Cristo e, de repente, perdeu a salvação, caiu no caminho? Como assim? Então, João dá todas essas certezas, nesses 5 capítulos da sua primeira carta, de quem são os verdadeiros cristãos. Certeza de que realmente somos dele. Vamos um pouquinho à frente? Deixa eu ver lá, voltar no share do nosso... estávamos... Opa, peraí. Ele não está inteiro? Não, agora sim. Então, deixa eu ver se já lembro. Olá, todos nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa, aquela vida abundante, realizada, constante na obra do Senhor, perseverante na oração e cheia do fruto do Espírito. Lembra que João escreve no seu Evangelho 10:10, que Cristo falou: eu vim para que tenham vida, e vida o quê? Quem lembra? Complemento. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Está lá em João 10:10. Abundante. O que é vida abundante, Marcão? A vida... você possa viver a vida de acordo com os princípios de Deus. Ele não... Quando você aceita Jesus, não é que você tem que deixar de fazer tudo, né? Mas você pode ter uma vida... plena, abundante mesmo, assim, amando os irmãos, conhecendo a Deus, fazendo a sua vontade, tudo isso é vida abundante. Verdade, aquilo que você se dedica a esse amigo, em ajudar as pessoas para também se tornar amigo do nosso amigo. Então, o amar uns aos outros, que quando João escreve e quando Cristo dá esse mandamento, lembra que Jesus fala, vamos falar um pouco mais adiante, que o meu fardo é leve. Ou seja, custa amar os nossos irmãos? Custa ajudar uns aos outros? Não. Em Gálatas 5, 22, 23, quando Paulo escreve a região da Galácia, ele fala dos frutos do Espírito, cheio do fruto do Espírito, que é amor, paz, humildade, mansidão, temperança, e aí vai adiante. Ou seja, então, essa é a vida abundante que nós temos que ter, uma vida que realmente demonstra. Então, o primeiro exercício que a gente viu dos nossos corredores é que, olha lá, sem a fé salvadora é impossível vencer o mundo. Claro, porque se nós somos dele e aceitamos pela fé que ele é o nosso Salvador e Senhor, aí tem uma diferença, gente. Muitos têm Cristo apenas como Salvador, mas ele não é Senhor da vida. Aí eu te falo, se ele não é Senhor da sua vida, ele também não é teu Salvador. Muitos querem ter Cristo apenas como meu Salvador. Tá ótimo, ele me salvou. Agora ser Senhor da minha vida, aí complica um pouco. Não é assim que a gente vê de certas pessoas que se dizem salvas, mas o senhorio de Cristo sobre suas vidas está longe de ser. Pergunto-lhes a todos: é possível ter um Salvador sem ter o Senhor, ele como o Senhor da vida? Carol, é possível? Acredito que não, porque ao mesmo tempo que você aceita ele como seu Salvador, você aceita ele como seu Senhor. Você não tem uma mudança de vida porque você não aceitou ele como seu Salvador. Veja, que é incoerente quando a gente diz que ele é o meu Salvador, mas não é o meu Senhor. Como assim? Então, se nós temos a Cristo como nosso Salvador, primeiramente nós temos que tê-lo como Senhor das nossas vidas. Se ele é o Senhor da minha vida, aí, de novo, a vida cristã é uma vida espelhada nele, porque ele é o meu Senhor. E eu tenho que fazer tudo que o meu Senhor... Lembra a questão do escravo e senhor? O escravo fazia toda a vontade do seu senhor. Aí, no caso, seria um exercício de amor a Cristo, né? Exatamente. E quando você demonstra amor aos seus irmãos, você está dizendo que você ama o Senhor, e que João vai dizer um pouquinho à frente. Quem é que
ama a Deus? É aquele que ama o seu irmão. Se eu digo que eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão, o que o João fala que nós somos? Já vimos lá atrás. Ele chama de uma palavra feia até. Se nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós somos o quê? Alguém lembra? Mentirosos. Ah, obrigado, Edu. Ele diz que somos mentirosos. E a verdade não está em nós. Então, veja que o caminho leva sempre à prática de amar uns aos outros. Vamos um pouquinho adiante? Então, o primeiro exercício da fé. O segundo, esse que nós estamos falando, da prática, o amor aos irmãos. E aí eu pergunto para vocês, olha aqui, tem uma relação aí para a gente completar. Exemplos de amor, amor aos irmãos. Kelly, dá um exemplo de como você pode amar o irmão. Fazendo o quê? Cuidado, cuidar. Cuidar. Edu, cuidar, então a gente colocaria ali. Não quero escrever agora para não fugir do... Deixa eu ver se eu colocá-lo em módulo. Mas ok. Cuidar. 2, Edu, cita um exemplo de amor cristão. Quando uma pessoa te procura e te pede para que você ore, orar pelo irmão, quando ele Orar tem pelo irmão. necessidade, né? Américo, diga um exemplo de amor cristão. É como diz a própria palavra, né? Chorar com aqueles que choram, sorrir com aqueles que sorriem. Que choram. Amém. Estar consolando, confortando, né? Joilson, diga mais um exemplo de amor cristão. Dar atenção, ouvir a pessoa. Atenção, ouvir. Verdade. Falta muito isso em nós, né? A gente não para ouvir. Eu não tenho tempo. Pode ser, domingo que vem você me fala, cara, eu tenho que sair correndo porque estão me esperando ali. Veja que esse é um assunto interessante que Jesus tocou. Ouvir as pessoas. Pastor. Oi. Quem está falando? Eu acho que demonstrar amor também quando você é correto com o seu irmão, quando você é honesto com o seu irmão, quando você não mente. Isso também é demonstrar amor. Amém. Com o seu irmão. Sidney, diga um exemplo de amor aos seus irmãos. Cuidar, né? Ligar, mandar uma mensagem, perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Interessar, saber exatamente. Não financeiramente, mas às vezes uma palavra, né? Nem sempre, 99% das necessidades dos nossos irmãos não são necessariamente pedir dinheiro ou comida ou algum. A gente tem esse impacto negativo, né? Quando a gente vai, preciso falar com você. O cara fala, putz, o que ele vai me pedir? Será que ele vai me pedir dinheiro? Será que vai me pedir algo emprestado? Veja como a gente já se coloca na defensiva. Quando alguém fala, olha, eu preciso falar com você, você pode me ajudar? Eu falei, caramba, esse cara vai me pedir alguma coisa. Veja como a gente, realmente, como o Jesus falou, a gente não está disposto a nem ouvir, né, Jesus? Quanto mais longe... Então, veja. Tati, diga algo. Você fala sobre o exemplo de amor. Cadê a Tati? Sumiu? Marcão? Não, Marcão. Diga lá. Caminhar junto, sabe? Não sabe. Como dizem, comer um saco de sal junto, às vezes você precisa de alguém. Verdade. Nem sempre é só açúcar, né, cara? É sal. Não. Engolir alguns sapos juntos. Boa, né, às vezes. Às vezes você precisa de alguém, como eu tenho aí amigos aqui, né, na nossa EBD aí, que marca um café, a gente vai lá, bate um papo, conversa algumas coisas aí de esporte, enfim. Só isso. Às vezes não fala nem do problema que você tá, mas você... Né? O fato de estar junto... Isso. É verdade. Tati, você não falou pra gente. Dá um exemplo de amor aos irmãos. É que estava desligado o microfone. Tá vendo?
quando você compartilha as experiências que você teve com Deus, com seu irmão, isso é edificar, né? Então, quando a gente faz isso, a Bíblia fala para nós buscarmos as coisas que edificam, então, é estar edificando, né? Que tem a ver com tudo isso daí, que é cuidar, orar, chorar, dar atenção, estar junto, ser correto. Então, tudo isso, o compartilhar, né? Quando você compartilha as experiências que você teve com Deus, isso para mim, pelo menos particularmente para mim, isso me anima, né? Isso me edifica, isso faz com que eu continue caminhando. Né? As dores na perna, como eu estava falando, quando a gente começa a correr, né? Que vai dando. E a experiência que eu tive foi que eu corri com uma pessoa que me incentivou a terminar a corrida, porque a gente tinha aquele propósito. Então, quando a gente está junto com alguém, e esse alguém, vamos junto, estamos aí, vamos diminuir, mas vamos continuar. Então, isso é muito importante na vida cristã. Muito. Sei, que dá aquela força, é verdade. Na igreja, incentivo. a gente vive um mundo muito de... eu sempre fiz isso. Não na competição, mas a gente vive muito no individual, né? No individualismo. A gente entra, senta, ouve a palavra, canta, e aquilo que eu já falei outras vezes aqui, a gente levanta e vai embora. Eu penso que a reunião do culto, né, que a gente chama de culto para Deus, deveria ter. Né? Algumas igrejas que eu conheço, americanas inclusive, que a gente tem aqui em São Paulo, tem aquele momento do café, aquele momento onde coinonia, você né? vai, é verdade. Da coinonia, da comunhão. É verdade. Esse exemplo eu cito, eu lembro que um dia eu estava na Áustria, em Viena, e tinha um culto de ar livre, eu ouvi o pessoal cantando e conheço esse hino. Aí me ajuntei na roda cantando, e era um domingo de manhã, era um culto ar livre para levar pessoas para a igreja. E aí eu me apresentei, conversei com alguém que falava inglês, aí fui à igreja deles e exatamente isso. No final do culto, me surpreendi. Eu vejo aqui algumas igrejas aqui que praticam isso, né? Uma mesa farta, todo mundo senta, conversa, come, fala, abraça. Você se sente... Claro que é uma igreja, uma comunidade não tão grande, deveria ter lá, sei lá, 70, 80 pessoas. Você fala fazer isso na nossa igreja é complicado. Mas, por outro lado, que a Tati falou uma verdade também, a gente sai do culto correndo, 5 minutos depois não tem mais ninguém na igreja. Cadê a turma? Foi correndo para quê, né? Porque eu fico pensando, por que a gente sai correndo? Claro que hoje a gente sai correndo porque a gente tem que esvaziar a igreja por causa da Covid, que tem que limpar e tal. Mas quantas épocas que é verdade, que o pessoal não está afim de se abrir muito, falar, porque vai que o cara me pede alguma coisa, ou fala alguma coisa, eu não quero. Então, o exercício da prática do amor é importantíssimo. E, por último, não menos importante, ele fala o terceiro exercício da obediência a Deus. E aí ele cita diversos exemplos de pessoas que obedeceram incondicionalmente. Abraão, quando Deus o chamou, lá está em Gênesis 12:3, Deus chegou e falou para Abraão, sai da tua terra e vai para uma outra terra. Nós falamos, Deus, para com isso. Como assim? Sai daqui, deixa todos os meus familiares aqui. Não, Abraão simplesmente obedeceu. E por ter sido obediente a Deus, a gente sabe a nação criada por ele. Depois vem ser o Israel futuro. Então, não contestou. Então, gente, obedecer a Deus é não contestar com Deus, não brigar com Deus. Falar, mas espera aí, Senhor, como assim? Obedecer. Moisés foi fiel ao chamamento de Deus e teve um ministério abençoadíssimo. Quando Moisés estava lá apacentando as ovelhas no monte do sogro dele, né? Lá perto do Monte Ararat, Deus o chamou e falou, mas Senhor, eu não tenho palavras. Mas Deus, não, deixa que eu te conduzo. Mas se colocou à disposição de Deus. Deus o chamou, ele se colocou à disposição e foi em frente. Samuel era pichotinho, dormia no templo, lá com, esse texto fala, lá com Eli, né, que era o sacerdote. Por 3 vezes ou 4 vezes Deus o chamou, até que ele entendeu que era Deus chamando, ouviu a voz de Deus, obedeceu e se tornou os maiores sacerdotes
da era dele. E por o quarto, deixa eu ver como é que eu tiro. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não, não consegui. Pera, como é que eu faço para... Vocês estão lendo o quarto aí, não? Sim. Paulo. Sim. Paulo. Lembra que Cristo chamou a Paulo e ele falou, não, senhor, deixa para outro dia. Hoje eu não posso, estou indo para Damasco. Quem sabe mais para frente a gente se fala. Não, ele entendeu a mensagem do Senhor a ele, foi claro, e ele diz que ele foi um dos últimos a quem Cristo se apresentou e ele viu pessoalmente a Cristo, obedeceu e foi embora. E a gente sabe o que aconteceu com ele. Concluindo, então, da obediência, gente, tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez derrotando na cruz do Calvário, né, de Gálatas 6. Cristo realmente foi o grande vencedor ali na cruz do Calvário. A obediência a Deus, tem gente que acha que é pesado, mas não é pesado obedecer a Deus. Porque obedecer a Deus, quando nós fazemos em amor, nós entendemos que realmente nós o amamos. E esse texto fala realmente da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Foi ali que Cristo derrotou o pecado e a morte. Depois pelos que estão em Cristo. Né? Não devemos nos conformar com o mundo. Lembra que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da nossa mente, do nosso jeito de agir, do nosso modo de pensar, do nosso modo de amar. Tá certo? E nem imitar os habitantes da terra. Quando Deus falou para acho que era aqui, Deuteronômio 12, 22, quando entrares na terra que vocês ganharem, não se misturem, tá certo, com os deuses deles. Não vão perguntar, olha, que Deus que você servia mesmo? Não. Olhar para Deus e não imitar quem está no mundo. Nós estamos no mundo, sim, mas não devemos imitar aos cidadãos do mundo. Devemos imitar a Cristo, isso sim, e demonstrar isso que Paulo fala em Romanos 12, 2. Pela diferença do que das nossas palavras, das nossas atitudes, é que a gente deve transformar o mundo. E não o contrário, o mundo transformar a gente. Por último, não menos importante, a aplicação na nossa vida dessa lição, a vencer o mundo significa rejeitar os ideais do mundo. Os ideais do mundo não é a salvação, não é amar a Deus. O ideal do mundo é cada um para si e Deus para todos. E isso não é o ideal. Mas permitir apenas ao que é justo, puro e boa forma ocupar o nosso pensamento. Está lá em Filipenses 4:8. Paulo fala, se há alguma virtude, se há alguma satisfação, é que vocês ouçam tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é de boa forma. Isso deve ocupar o nosso pensamento no nosso dia a dia. Para vencer o mundo, então, nós temos que olhar para Cristo e as nossas atitudes demonstrar fé no Cristo, no Filho de Deus, porque já demonstramos isso, amar o próximo e obediência à palavra dele. Agora, como é que eu posso obedecer a palavra se eu não estudo a palavra dele? Como é que eu posso entender que tem cristãos que mal e porcamente lê a Bíblia no domingo de manhã, lá quando está apresentado no PowerPoint? Só lê ali. Tem gente que li o texto hoje lá na igreja. E durante a semana não lê a palavra. Como é que pode crescer? Como é que pode aumentar a fé? Como é que pode esse atleta exercitar-se com aqueles 8 pontos que a gente leu lá no início? Né? Então, é inconcebível isso para a nossa vida, a nossa carreira. Então, a vitória na fé é isso que praticarmos Jesus Cristo no nosso viver diário, no nosso dia a dia. Alguém quer fazer algum comentário? Tati, algum complemento? Já passamos 5 minutos do nosso tempo. Quase 10. É só a gente lembrar que mundo é todo o sistema não cristão. É isso aí. A gente fala em mundo,
Todo o sistema, a gente já falou isso lá nas primeiras aulas, né? Tem que lembrar que mundo é isso aí. E quando Cristo fala que o mandamento dele é leve, ele não quis dizer religião, porque lembra os religiosos da época, os sacerdotes da época, tinham lá mais de 100 regras para seguir. E Cristo veio e matou todas essas regras. O cristianismo não é uma religião de regras como os homens criaram depois. Cristo não criou regra nenhuma. Ele só deixou 2 mandamentos. Resumiu todos os mandamentos do passado, amar a Deus sobre todas as coisas e relembra o resto. É o próximo. O próximo, pronto. Olha o resumo de todos os mandamentos que Cristo fez. Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, obediência motivada pelo amor. Se eu não amo a Deus, como é que eu vou amar meu irmão? Então, por amor a Deus é que eu cumpro. Então, não é ser forçado a amar o irmão. Não, eu amo porque Deus me amou, eu amo a Deus, eu amo meu irmão. A obediência envolve, então, essa vitória que nós temos sobre o mundo, sobre o sistema mundano, né? Então, a vitória é a nossa fé e realmente a obediência à palavra. Que Deus abençoe nesse bate-papo gostoso de hoje sobre a fé. Deixa eu dar um stop nos PowerPoint que acabou, voltar a ver todos os rostinhos aí. Olha aí. De novo, se fosse 2 horas de aula, seria muito gostoso. Todo mundo podia falar um pouco mais, mas lamentavelmente não temos esse tempo. Mas foi gostoso. Esse assunto de fé, amor e obediência à palavra. E obedecer não é pesado realmente. O próprio Senhor Jesus disse que o fardo dele, o jugo, é o quê? Quem lembra dessas 2 palavrinhas? Meu jugo é... Suave. Quem falou? Meu jugo é suave ou manso. E meu fardo é leve. Então, quem fala, seguir a Cristo é muito complicado, é difícil, está cheio de regras. Não, Cristo não deu regra nenhuma. Como tinha os sacerdotes na época, mais de 100 regras. O judeu está cheio de regras. Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. A palavra tem que ler assim, tem que... Não, Cristo não deu nada de regra para nós. Então, é fácil andar com Cristo. É amor. O grande diferencial, gente, é que hoje ainda tem gente praticando religião. E os homens são muito sagazes em trazer o seu grupo e fica criando regras. Regra para tudo. Regra como vestir, como se falar, como o terno, a gravata, tem que ser assim, tem que ser assado. Cara, que isso não estava preocupado no modo de como você está vestido. Ele queria que você amasse a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Resumiu tudo. Isso não é prática religiosa. É vida nova que o Senhor nos deu. De novo, que Deus acrescente esse estudo no coração de vocês. Domingo que vem a gente vai estar junto de novo. Estamos terminando. Mais um pouquinho. A gente já está na 17ª lição, mas muito gostoso esse estudo. Tem falado realmente muito no meu coração, não sei de vocês. Uma boa semana a todos. Kelly, Edu, Simone e Marcão, Sidney, João Wilson, Américo, Carol e Tati. Que Deus dê um domingo abençoado e uma semana alegre na sua presença. Amém. 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 Boa semana, irmãos. Boa semana. Obrigado, Boa semana a gente. todos. Tá. Deus abençoe. Orientação missionária a semana inteira, hein, gente? Oh, é verdade. Essa semana temos que estar Acompanhe ligados. os cultos aí. É isso aí. Abraço a todos. Deus abençoe. Bom domingo aí. Amém.